sempre. Frequentava a academia no mesmo lugar dela e nós nos conhecemos ali. Pablo, eu queria que você melhorasse aí a qualidade de falar. Ele está falando pelo celular, é? Vamos ver se a gente melhora a qualidade de som dele aí, porque só o áudio, né? Você falar bem mais próximo do aparelho. Como era a Fernanda, Pablo, na sua visão? A Fernanda era uma menina maravilhosa, que Deus me deu a chance de amá-la, passar pela minha vida. Tem gente ruim agora, nesse momento, que fala mal dela sem nem sequer ter conhecido ela a fundo. Porque a Fernanda, durante todo o tempo que a gente esteve comigo, ela nunca tomou qualquer atitude que me fizesse duvidar do caráter dela, nem por um momento. Ela era uma menina intensa, que gostava de estar entre amigos, uma pessoa normal, que saía para se divertir, só para isso. Era uma pessoa simples, humilde. O que eu mais amava, quer dizer, para mim, ela amava muito o irmão dela e a família dela. Amava muito a mãe, o pai e especialmente o avô dela. Aliás, deixar bem claro aqui que o pai dela ligava para ela todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, nunca deixava faltar nada para ela. Foi não. O Pablo, nos últimos dias você notou uma mudança de comportamento nela, de atitude? Não tem nada não. A Fernanda continuava alegre, da mesma maneira. A Fernanda sempre foi feliz, muito feliz. Nunca demonstrou que estava passando por alguma coisa, não. Estava sempre feliz, do jeito que ela sempre foi. Ô Pablo, me diga uma coisa. Você disse que em nenhum momento a Fernanda, ela lhe deu motivo para você desconfiar do caráter dela. Isso. Por que você terminou o namoro com ela, o Pablo, já que você demonstra tanto amor, tanto carinho e tanta atenção por ela? Por que você terminou, Pablo? Olha, Silas, no finalzinho do nosso namoro, a Fernanda começou a ter umas amizades, entendeu? Que eu não cheguei a conhecer, mas que, sinceramente, eu não gostava delas, porque me pareciam um tanto interesseiras. Então, não se preocupavam muito com a Fernanda, e isso começou a nos afastar, justamente porque, no meu ver, essas amizades estavam puxando ela estavam puxando ela de mim, digamos assim. Então, foi uma coisa que começou a acontecer de forma natural. Eu não tive mais, digamos, controle sobre isso. Foi por isso que nós começamos a nos afastar. No dia do acontecimento, da noite anterior, você teve um contato com ela na universidade. Pelo menos isso conta nos autos e a imprensa divulgou muito. O que vocês conversaram? A gente pode saber, naquela última noite, naquele último contato, que podemos dizer do último adeus, ô Pablo? Bom, eu encontrei com ela, foi na faculdade mesmo, todo mundo já sabe. Porque ela vinha me ligando, eu liguei pra ela e nós nos encontramos. E lá nós tivemos uma conversa sobre o namoro, sobre tudo isso. Ela me disse que me amava muito, eu disse a mesma coisa pra ela. E ela me disse que pra gente pensar sobre o nosso namoro, que ela tinha saudade daquele tempo que a gente namorava. Tava com muita saudade, que ela me disse pra mim pensar muito sobre isso. E ela realmente falou mesmo, como já tem alguns sites dizendo que ela disse pra mim ter paciência, que ela ia mudar, que ela queria se afastar, ela queria uma nova vida. Ela queria se afastar dessas amizades. Isso. Uma dessas amizades era uma menina chamada Nairinha. Era, justamente. Essa garota Nairinha era que deveria, ou poderia, você me responde se sim ou que não, está afastando Fernanda tanto da família, como já disse uma vez a tia, como de você, namorado, e de alguns bons amigos. Isso, justamente. Ela, pelo que eu vejo, pelos últimos dias da Fernanda, ela e outros tipos de amizade dela também não queria aproximação minha com a Fernanda e da família também. Era isso que eu percebi. Essas pessoas, Pablo, me desculpe, eu sou obrigado a perguntar isso a você. Elas poderiam estar levando Fernanda, ou se aproveitando da beleza, da ingenuidade de Fernanda, para outros caminhos? Agora, assim, que elas poderiam, mas eu
Eu acredito muito na ingenuidade da Fernanda. Sempre acreditei nisso. Que a Fernanda poderia ter sido levada, arrastada, mas sem ela perceber, sem ela notar isso. Isso que eu acredito dela. A Fernanda era uma menina ambiciosa, Pablo? De jeito nenhum. O principal sonho da Fernanda era se formar em moda. Ela dizia pra mim que A Fernanda, por exemplo, ela poderia fazer algo que fosse desconfortável para a vida social em troca de algo como a sociedade e como alguns chegam a insinuar? De maneira alguma. De maneira alguma. A Fernanda não tinha essa malícia. A Fernanda era muito ingênua, não tinha essa malícia de... Para ser mais claro, a Fernanda teria coragem de chantagear alguém, de dizer: eu tenho imagens, eu sei de algo, e se você não me proporcionar algo, eu posso detoná-lo? Pelo tempo que você passou com ela, ela seria capaz disso, Pablo? De maneira alguma. A Fernanda era muito ingênua. A Fernanda tinha medo até de escuro. A Fernanda não tinha essa malícia de provocar ou algo do tipo. Ela não combina com o caráter dela. Eu não acredito nisso. A Fernanda tinha momentos depressivos, Pablo, momentos de apagões, de tristezas, de dúvidas, de desilusões, que pudesse levá-la a tristezas profundas, a depressões grandiosas, capazes de levá-la ao suicídio? Capaz de levar ao suicídio, não. Logo após o final do nosso namoro, ela demonstrava tristeza, até mesmo pelo que estava acontecendo, pelo esse conflito entre as amizades dela e eu. Mas que fosse levar-se ao suicídio, eu acho difícil, eu não acredito. Naquele dia, naquela noite, tá dando microfonia aqui, em que você conversou com ela pela última vez, me parece que ela teria dito a você, e você repetiu ainda há pouco, de que ela queria mudar, de que ela estava decidida a mudar. Mas as amizades insistiam que ela fosse embora e deixasse lá na universidade. Me parece que inclusive ela estava com essa amiga Nairinha, né? Essa Nairinha tem que ser interrogada, e bem interrogada, né? Telefonava para ela, dava toque no celular, chamava, buzinava para que ela deixasse de conversar com você. Ela demonstrou naquele instante uma tristeza, Pablo? Não, tristeza não. Ela demonstrou um conflito, uma confusão, que a gente queria voltar muito, mas por algum motivo ela não conseguia, digamos assim. Justamente eu prefiro pensar que era por causa das amizades mesmo, porque naquele momento realmente, enquanto nós conversávamos, ela dava toque no celular e buzinava mesmo, né? Interrompia. Esse conflito em que ela vivia, em que as novas amizades, onde existiam facilidades, farras, amizades, que a amizade de farra é aquela amizade boa, danada, que tudo dá certo, né? Mas existia um conflito do comportamento das novas amizades com a família e com você, que aparentemente seria o amor dela. Isso não poderia levá-la, por exemplo, a fazer uma besteira? Não. Não seria. Não. Você não notou isso nela em momento nenhum? Em momento nenhum. Só o que eu notava mesmo era esse conflito que tinha entre as amizades, e eu e a família, que ela vivia do jeito que estava vivendo, mas ao mesmo tempo queria voltar ao que era antes, o namoro que a gente tinha, que ela tinha mais paz, algo do tipo. Mas que levasse ela a ter um conflito muito profundo, que a Fernanda, acima de tudo, amava viver, amava muito a vida. Por isso que ela saía, que ela se divertia, porque ela amava viver, ela não tinha esse negócio dela de querer se matar ou algo muito depressivo nela, não. Existia só esse conflito mesmo, entre eu, a família e essas novas amizades que ficavam puxando ela, afastando ela. Só isso que existia mesmo. Agora, você notou ultimamente se ela estava bebendo muito? Eu não perguntei pra ela se ela estava bebendo muito, mas eu sei que ela estava bebendo. Pra mim, porque assim, eu não bebo, mas então pra mim qualquer coisa que venha a passar, pra mim significa que estava bebendo muito ou pouco. Mas pelo que eu vi, a Fernanda não estava bebendo exageradamente, ela estava bebendo como qualquer outra pessoa, menina que sai pra se divertir. Mas bebendo exageradamente, não. Ô Pablo, o que você acha que aconteceu com a Fernanda naquela madrugada, Pablo?
Silas, eu não tenho a ideia do que seja, porque quando eu falei com ela naquela noite ela estava bem. Aliás, pelos dias que eu vinha falando com ela, naquela noite ela estava até muito bem, estava feliz, justamente porque ela tinha se decidido largar tudo e a gente voltar a namorar. Então naquela noite ela estava bem, estava feliz. E porque ela sabia que dali em diante, da próxima semana em diante, nós iríamos voltar a estar juntos e começar tudo do jeito que era antes. Então, o que eu sei é que essas amizades estavam puxando muito ela mesmo. E eu não sei se aceitariam isso ou algo do tipo. Eu não sei o que aconteceu. Mas amizades para voltar o namoro, o convívio da família e, consequentemente, contrariar essas amizades, que, como você disse, poderiam estar tirando algum fruto, amizade por interesse. Eu não quero colocar palavras na sua boca, viu, Pablo? Uma última pergunta. Se Fernanda estivesse viva agora, com esta imagem de um sorriso de menina que está sendo levada ao ar pela TV Meu Norte, quando o nosso diretor resolver colocar, né? Esse sorriso de menina ingênua, o sorriso de criança. Esse é um sorriso quando o nosso diretor estiver aí, né? Isso. Se você ainda tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa a Fernanda, o que você diria, Pablo? Eu diria para ela que se eu pudesse, naquele dia, eu teria segurado ela, amarrado ela, porque eu não tinha noção do que ia acontecer depois. Mas se eu tivesse essa noção, eu teria segurado, amarrado ela, e ainda mais, se não fosse possível eu impedir isso, eu teria vivido mais tempo com ela, teria puxado ela dessas amizades, teria feito ela muito mais feliz, que se ela estivesse viva, com toda a certeza do mundo, eu estaria ao lado dela, estaria vivendo com ela, iria casar com ela, era esse o nosso plano, que não tive a oportunidade de fazer isso, mas se eu pudesse mesmo, eu daria de tudo, para poder voltar a ser o que era antes, como era antes, para fazer o sorriso dela sorrir mais uma vez, que era uma pessoa maravilhosa, linda, que vai ficar no meu coração para sempre, que eu nunca vou esquecer dela, nunca. Posso passar os anos, muitos anos, mas ela vai ficar guardada aqui no fundo do meu coração, que eu amo muito, muito, muito. E eu diria mais uma vez, como eu dizia todas as noites, antes de dormir, ela me ligava todas as noites para me dizer a mesma coisa. Fica bem, dorme bem, eu te amo muito, 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 muito. Era isso que ela me dizia todas as noites. Se eu não ligava para ela, ela ligava para mim e falava a mesma coisa. Então eu queria dizer para ela que eu a amo muito, muito, que eu sinto muito pelo que aconteceu, que eu me sinto com as mãos atadas de vê-la partir dessa maneira e não poder fazer nada, só assistir de camarote, só isso. Rosa que era pura de coração, que não tinha maldade, não tinha malícia. Que a pessoa que fez isso é monstruosa, não sabe o que é amor, não sabe o que é amar. Eu só posso pensar que seja por inveja, pela beleza que ela tinha, pela simpatia que ela tinha, pelo amor que ela tinha de viver, pela forma como ela cativava as pessoas, a família. A pessoa que sentava do teu lado você poderia estar ruim, na mesma hora você ficava bem, pelo jeito que ela era, pela maneira como ela se comportava. Em nenhum momento eu duvidei do seu caráter. Em nenhum momento. Porque eu sei quem você era. Eu confio em você, eu sei quem você era. As más línguas aqui falam mal disso, que querem colocar coisas, porque confundem a alegria com vadiagem. A Fernanda era alegre, não fazia coisa ruim, não. Ela só queria se divertir, só queria estar entre amigos, entre família. Só queria amar, só queria viver. É verdade. Pablo, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Pablo. Ele fala numa ternura muito grande e me parece muito sincero o sentimento de carinho que ele tinha, que ele tem ainda por Fernanda, né? Uma ternura muito grande, uma ternura também muito juvenil.